Transformações não falham por falta de plano. Elas falham porque esquecemos que a mudança, antes de tudo, é um processo emocional. No meu último vídeo eu falei um pouco sobre a comunicação falha e o que a gente pode fazer para consertar ela. Hoje eu quero dar um passo antes, eu quero falar sobre o porquê as pessoas sabotam a própria comunicação e o porquê elas têm essa aversão à mudança que muitas vezes é feita por meio de comunicações. Eu quero mergulhar na raiz dessa resistência e mostrar que ela é muito mais psicológica do que técnica. Então, se mudança é inevitável, por que resistimos tanto? A gente resiste porque a mudança ativa medos inconscientes dentro da gente, como o medo de perder espaço, medo de não pertencer e medo de não ser capaz. Então, toda vez que a gente se coloca em frente a uma mudança, essas incertezas afetam a nossa confiança, da mesma maneira que afetam dos nossos coleguinhas recebendo as mudanças que a gente está propondo. Na prática, isso se manifesta assim. Imagina que você tem uma demanda que a liderança falou só cascateia, muda esse processo, faz rápido, é isso que a gente precisa. O que isso vai gerar? Múltiplos canais de comunicação, porque você está tentando fazer tudo o mais rápido possível, mensagens muitas vezes soltas entre times, de você para os times, uma loucura e pressa sem contexto. Quem nunca passou por isso? E aqui eu vou deixar um assunto que eu não vou abordar hoje, mas vai vir um vídeo futuro, que é qual a diferença entre agilidade e pressa, porque elas não são a mesma coisa. Essa confusão ativa uma coisa no nosso cérebro chamada modo de sobrevivência. Tem alguns comportamentos que você pode identificar nos seus colegas e em você mesmo para entender se você está em modo de sobrevivência. Os comportamentos são priorizar o que é urgente. Lembrando que urgente e importante nem sempre são a mesma coisa. Silêncio estratégico, na dúvida de falar algo errado, eu não falo e deixo de contribuir. Loop de reuniões e viés de confirmação. O loop de reuniões é uma consequência do viés de confirmação, porque você está se sentindo tão perdido que você está marcando reunião atrás uma da outra para que alguém possa confirmar que você está indo no caminho certo, que você está entendendo direito todo aquele caos. Que é um exemplo muito fácil para você entender como você realmente só olha o curto prazo quando você está no modo de sobrevivência. Imagina que você está numa casa pegando fogo. O que você vai fazer? Pensar no longo prazo e ligar para o seguro ou sair da casa para salvar a sua vida? Você entra no modo de sobrevivência e ele pode ser uma coisa muito positiva, mas não necessariamente nesse cenário. Tudo isso aumenta a aversão à mudança. Não porque as pessoas não entendem, mas porque o sistema psíquico delas está em modo de defesa. Então é mais seguro dizer não vai dar certo do que enfrentar a angústia e se reinventar. Porque se você não tenta, você não falha. Muito esperto isso, né? É aqui que mais uma vez a comunicação entra como ponte. Ela não é só passar informação. Um e-mail que vem da liderança é visto como uma imposição, mas quando você tem diálogo e escuta, você tem reconhecimento e a mudança deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma oportunidade. Quer ver na prática? Olha a Microsoft de 2014. A empresa era vista como ultrapassada e estava com uma cultura um pouquinho tóxica de extrema competição. E isso fazia com que os funcionários se recolhessem no medo e muitas vezes deixassem de colaborar plenamente. Satya Nadella, e peço perdão se eu estiver falando o nome dele errado, assumiu como CEO nessa época. E a grande mudança que ele fez não foi tecnológica, foi cultural. Ele saiu da narrativa Know It All para o Learn It All, ou seja, sair da postura de quem sabe tudo para quem está disposto a aprender sempre. Ele simplesmente mudou a simbologia da companhia e isso mexeu diretamente no inconsciente dos funcionários. Deu permissão para que eles errassem. A Microsoft saiu da defensiva para se tornar líder novamente. Não foi só estratégica, foi comunicação bem pensada. Foi lidar com a aversão à mudança na sua vez. E eu vou fechar esse vídeo aqui repetindo o que eu falei no início.
transformação cultural não falha por falta de plano, falha por não considerar o fator emocional. E se a comunicação não ajudar a atravessar esse luto, a resistência vence. Agora me conta você, qual foi seu maior medo escondido atrás de isso não vai dar certo? Coloca aqui nos comentários. Te vejo na semana que vem.